Isso aqui é a TV Ítalo, uma iniciativa que nós estamos tendo aqui no Centro Universitário, no Espaço. É um lugar aberto para todos aqui. Fico feliz aqui que todos vocês tenham vindo aqui. Hoje nós vamos conversar aqui na TV Ítalo com o Frei Diego, é o nosso pároco, acabou de assumir aqui a nossa paróquia Beato Carlo Acutis. Vai ser uma conversa bem interessante aqui, que ele vai contar um pouco, primeiro, do que é a Semana Santa, nós estamos na Semana Santa, qual o significado dela aqui, e também nós vamos conhecer um pouco da vida do Frei Diego, né, para saber como é que ele chegou, como é que foram as escolhas dele, curiosidade aí que acho que muita gente tem, né. Do meu lado aqui, todo mundo já conhece, né, eu estou com o professor Dr. Marcos Antônio Cachino, é o nosso reitor do Centro Universitário Ítalo Brasileiro e também aqui o nosso diretor do Liceu Santo Amaro Abade. Nós vamos bater um papo também um pouco sobre educação e, dessa vez, eu vou pedir para o professor Marcos nos contar algumas histórias dele, principalmente ligado à vela, não é, professor? São coisas bem interessantes, eu tive a oportunidade de já conhecer, e talvez vocês não saibam, mas eu acho que tem muitas histórias boas que servem de exemplo para todos nós. Eu vou pedir para a abertura, então. O Daniel vai nos ajudar aqui para fazer uma pequena introdução e explique para nós aí o que você vai tocar para nós aqui. Boa tarde a todos, satisfação estar aqui. Gounod se juntou com Bach, dois compositores de uma outra época, onde se fazia música também com bastante arte, com bastante carinho. Gounod era católico e Bach era protestante. E ainda assim, superando as diferenças, eles conseguiram criar uma canção que é representativa e que justamente é uma ode, né? Ave significa, né? Tem a ver com alegria, tem a ver... que é a Ave Maria de Gounod, que se tornou tão emblemática hoje em dia em grande parte das cerimônias religiosas, de casamentos, enfim, é uma das músicas mais pedidas, né? A Hora das Alianças, enfim. E eu acho que a gente está aqui numa semana especial, então ouvi a Ave Maria de Gounod, que é, na minha opinião, a mais bonita das Ave Marias. Tem a de Schubert também, que é muito bonita, mas essa eu acho que é bem legal.
Parabéns, Daniel, obrigado. Nossa, que abertura sensacional, hein? Muito bacana. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. O Daniel deu uma aula aqui de história. Depois, no final, nós vamos ter uma pequena avaliação aí. Não se esqueçam, tá? Bom, gente, uma pequena descontração aqui. Eu vou abrir conversando com o Frei Diego aqui, que está conosco. Obrigado por ter vindo. O Frei é o nosso novo pároco aqui, né, da nossa paróquia Beato Carlo Acutis. E depois vamos falar um pouquinho de quem foi Carlo Acutis, né, Frei? Mas eu vou começar. Nós estamos durante a Semana Santa, né? O que é a Semana Santa? Qual a importância dela para os católicos, Frei? Então, primeiro, uma alegria para mim participar desse programa da TV Ítalo. Sou recém-chegado aqui. Então, estou oficialmente aqui desde domingo passado, domingo de Ramos, e justamente entrando na Semana Santa como novo pároco da paróquia Beato Carlo Acutis, aqui no Centro Universitário, no Liceu. A Semana Santa, para nós cristãos, ela tem um valor essencial na nossa fé. Por quê? A gente sabe que o centro da fé é a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor, que foi vivido na época de Jesus, justamente com a festa da Páscoa dos judeus. Então, seguindo ainda a data da Páscoa, nós fazemos memória desse momento mais importante da nossa fé. Se Deus enviou o seu Filho no meio de nós, e o motivo desta vinda é para nós homens e para a nossa salvação, aonde está o mistério ali da redenção, da nossa salvação, nós vamos fazer uma memória que seja digna de tal evento. Então nós podemos dizer que a Semana Santa é a semana onde nós fazemos a grande memória da Igreja, baseado na nossa fé, na morte e na ressurreição de nosso Senhor. Então a Semana Santa é uma semana que prepara esses dias da Quinta-feira Santa, onde lembra ali o momento do lava-pés e da última ceia de nosso Senhor. Na Sexta-feira Santa, então, todo o processo de julgamento, de condenação e de crucifixão de nosso Senhor. E o Sábado Santo, que desde a sexta e sábado, então, Jesus colocado no túmulo, ele vem a ressuscitar. Já depois da primeiras vésperas, que então, depois das 18 horas, considerado então domingo já, tanto no calendário judeu quanto no calendário cristão. Por isso que quando a gente celebra depois das 18, a gente já pode se considerar domingo, apesar do nosso calendário ser sábado ainda, né? Então, tudo, a Quaresma, é uma preparação para viver a Semana Santa, e esses dias próximos que nós estamos vivendo, como hoje, quarta-feira, vai cada vez mais trazendo o nosso olhar para esse grande acontecimento que deve ser bem celebrado. Então, a Semana Santa é a semana para fazer a memória do evento mais santo que nós temos na nossa fé. E o senhor chegou numa boa hora. O senhor chegou no domingo de Ramos, né? Já foi aclamado aqui. Eu estive lá, foi uma festa magnífica. Gostei muito, aliás, de ouvir a sua fala também, foi muito bacana, viu? E vamos falar um pouco de Carlo Acutis. Eu acho que todos já devem conhecer, mas tem muita gente nos assistindo que precisa saber quem foi o Beato Carlo Acutis. O senhor pode falar para nós? Não sei se o professor também quer contar um pouco. Frei, por favor. Não sou um grande especialista do Beato Carlo Acutis. Deus me deu ele me trazendo para cá, né? Mas sou um amigo de coração do Beato Carlo Acutis, porque nós justamente temos uma casa em Assis, na Itália, na Diocese de Assis, e onde está o corpo do Beato Carlo Acutis faz muro com o convento de nossas irmãs. Então, a Capela della Espoliazione, né, da expoliação, onde São Francisco se despojou, São Francisco de Assis, nossas irmãs moram ao lado. Então, já tive por algumas vezes visitando ali onde está o corpo do Beato Carlo Acutis, né? O que eu diria assim central na vida de Carlo Acutis, esse jovem que nasce na Inglaterra, depois vem para a Itália, ele é um jovem que tem um olhar de fé para o mistério eucarístico. Essa sensibilidade da fé dele é o que faz a grandeza desse jovem. Entende? Num país, no mundo que vai cada vez mais progredindo na sua modernidade, nós temos um jovem que para diante de um pãozinho branco e que consegue penetrar no mistério. Veja que hoje nós somos
Estamos na sociedade da imagem, do áudio, tudo a gente prefere receber ali, e se for possível, muito rápido para a gente adquirir uma informação. Ele não, ele conseguia parar diante de Jesus Eucarístico e penetrar no mistério por horas. Então, isso é o que faz a beleza do Beato Carlo Acutis, e é tão profundo o encontro dele com Jesus Eucarístico, que ele vai pesquisar, vai ir atrás dos milagres eucarísticos do mundo para compilar tudo isso num site. E ele vai ficando conhecido por causa disso. E claro, depois vem a sua doença, ele vai morrer jovem, né? Mas deixou esse legado para nós, de pureza, de olhar para Jesus, que transformou o seu olhar no mundo onde o olhar se perde tão facilmente, né? Então, Beato Carlo Acutis, eu diria que assim, nós temos uma pessoa que conseguiu ter um olhar puro, de tanto olhar para Jesus Eucarístico. E esse olhar puro é o que nos desconcerta no dia de hoje, né? Inclusive, Frei, o bispo, né, da arquidiocese aqui de Santo Amaro, ele teve uma inspiração, acho que foi isso, né, professor, para indicar que a capela, a então capela na época, né, fosse oferecida, não sei bem os termos, me ajudem a me corrigir, ao Beato Carlo Acutis, justamente por ser um jovem, né, que se identificava muito aqui com o centro universitário, e mais ainda agora com o colégio, né, professor? Um jovem, e é a primeira vez, assim, pelo menos de minha parte, que eu escuto falar um pouco de internet, como se ele fosse um padroeiro dos jovens, né, dos estudantes, assim, muitos ligados aí à modernidade nossa, que é a internet, esses acessos digitais, né? Então, justamente, o nosso caminho com o Frei já se cruzou, talvez há uns 5 anos atrás, é isso, Frei? Foi quando eu tive o primeiro contato com a história do Beato Carlo Acutis. O Frei nos recebeu em Norcia, foi isso, Frei? É uma cidadezinha que fica a 30 quilômetros de Assis, né? Notira-Umbra. Notira-Umbra, cidade dos Freis. Norte é onde nasceu São Bento, que também... Ele nos recebeu, nós ficamos 2 dias, nos deu acolhida, dormida inclusive, no convento que eles estavam utilizando. E eu tomei contato com a história do Beato Carlo Acutis. Eu fiquei tão impressionado que naquela época, antes do bispo ter essa inspiração do nome da capela, né, nós demos o nome de uma das salas do maior laboratório de informática que temos aqui. Porque o Carlo Acutis foi um jovem vindo de uma família muito rica, uma das mais ricas da Itália. O pai dele é dono de uma grande seguradora, né? E ele não ficou preso ao ter e começou uma vida de compartilhar com as pessoas mais humildes de Milão, inicialmente em Milão, que ele começou todo esse processo, né? Então ele saía todas as tardes com o motorista distribuindo comida, dinheiro, inclusive, tudo que ele podia para ajudar essas pessoas, né? E era um menino de Eucaristia, comunhão diária. Ele comungava todos os dias, e daí vem a frase dele, né? A Eucaristia, a autoestrada para o céu. É isso, né, Frei? É o que ele denomina. Mas é impressionante a história desse garoto, né? Que em 1900, se eu não me engano, 80 e pouco, ele morreu em 2006, então tem muita coisa na internet, inclusive dele, onde era muito difícil, era quase impossível construir um site, não existiam ferramentas para isso, era na linguagem mesmo, era uma coisa quase impossível, e esse garoto constrói um site onde ele coloca 100 e poucos milagres eucarísticos. Eu não conhecia nada disso, fiquei surpreso, né? Eu conhecia 2 ou 3 milagres eucarísticos pelo mundo, não sabia que eram 114, se eu não me engano, milagres eucarísticos, né? Me surpreendeu, eu tomei contato com a história do Beato e trouxe, como ele era ligado à informática, o nosso laboratório passou a se chamar Carlo Acutis, né? Carlo Acutis, sem o Beato ainda. Eu não me recordo disso, se na placa tem o Beato, não tem, não me recordo. E 5 anos depois, o bispo nos surpreende dizendo que queria dedicar a capela ao Beato Carlo Acutis.
foi uma surpresa muito grande para nós. E hoje na capela já tem graças e mais graças que estão sendo relatadas, inclusive ao Vaticano, que pode ser que seja o motivo que leve o Vaticano a dar o título de santo ao Beato Carlo Acutis. Então é uma história muito bonita, um dia nós podemos nos estender, né, Frei? É uma história muito bonita, mas é um garoto que com 15 anos morreu de leucemia e com uma tranquilidade, com uma ligação com o espiritual, com o transcendente muito grande. E foi, se me permite, pelo que eu sei da história, sofreu bastante, né, no processo da doença e sempre entregou muito esse sofrimento em louvor, aquilo que ele acreditava, né? Até onde eu estudei e pesquisei, assim, a fé, o tamanho da crença e da dedicação de um jovem que, para os dias atuais, ele é contemporâneo de todos nós, né? Então, é totalmente divergente do que a gente entende hoje como um padrão da juventude, que é uma juventude, de certa maneira, ligada nas questões, seja audiovisuais, mas de certa maneira hedonista, de certa maneira querendo buscar conforto, buscar o oposto dele, no sentido de estar entregando todo o sofrimento, toda a dor. Para ele o sofrimento era uma forma de poder estreitar ainda mais a crença dele, né? Acho que isso é de uma riqueza muito grande. Ele dedicou o sofrimento ao Papa João Paulo II. Exatamente. Né? Papa João Paulo II. É uma história muito bonita. E já temos 3 grandes graças que aconteceram na capela, que pode ser que sejam milagres, né? Nós, interiormente, sentimos que são milagres, mas depende agora da análise do Vaticano. Eu mesmo, professor, eu tive uma graça. Minha mãe estava muito ruim e nós atribuímos isso a Carlo Acutis, né? E por um acaso a doença que minha mãe teve, que os médicos atestaram agora que houve a remissão, é um linfoma, que o Carlo Acutis também teve leucemia, né, que é uma doença do sangue também. Mas falando história, Frei, agora muitas pessoas me pararam falando assim, poxa, como é que é a história de um religioso ou a história do Frei? Como é que o senhor teve a inspiração de seguir pela linha religiosa, a se tornar um frei, né? E depois o senhor explica para nós qual a diferença do frei, do padre ou do monge, como é que se escolhe, depois de ter essa inspiração, como é que o senhor escolhe para que lado, qual congregação, né? Para onde que o senhor vai? Conta para nós como é isso, né? Como é essa entrada para a vida religiosa católica. Eu sou de São Bernardo do Campo, tá? Então aqui próximo. Nasci numa família católica, fui educado na religião. Quando jovem, ali para os 12 anos de idade, já não tinha mais aquele coração tão inflamado assim para ir na igreja. Mas minha mãe, muito firme na educação, me fazia ir, né? E cresci, na minha juventude, eu diria que assim, eu vivi uma juventude muito parecida com a maioria dos jovens, porque gostava muito de esporte, gostava muito de estar nas festas com os amigos, sair os finais de semana, ia na igreja meio forçado, né? Então muitos jovens são assim. E namorei, fiz Senai, com 17 anos entrei na faculdade, comecei a cursar engenharia mecatrônica, e nesse período desse primeiro ano de faculdade foi aonde eu diria que eu fiz a experiência pessoal com Deus, que aí mudou o rumo da história, porque eu nunca pensei em ser padre, tá? Nunca pensei em ser padre, e aí religioso, frei, eu não tinha muito conhecimento aprofundado para dizer o que eu seria. Eu queria ser engenheiro, casar, eu sonhava rodar o Brasil com uma Harley Davidson, com a minha esposa e 2 filhos, um na garupa de cada um, e pronto, a gente ia rodar o Brasil, tinha vários sonhos assim. E no momento que eu fiz um retiro com os jovens, uns amigos me convidaram, fui num retiro, e uma experiência também no momento de oração com Jesus Eucarístico,
eu senti ali o chamado. Uma vez eu fiz uma pergunta para Deus, né? O rapaz que estava conduzindo a oração falou assim: jovem, você faz de tudo para ser feliz. Pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Aí eu pensando, falei, poxa, todo mundo em casa trabalha. Eu estou trabalhando, estudando à noite, já fez 18 anos, já tenho minha moto, tenho uma namorada bonita. E eu falei assim, o que está precisando mais, né? Estava tranquilo, sabe? E eu falei assim, mas Jesus, e aí? O que eu preciso fazer para ser mais feliz? E naquele dia, então imagina que o altar aqui, nessa direção, e eu olhando para lá, e ali estava o padre, né? E eu me dei conta no momento que eu estava olhando para o padre e não para o altar, onde estava o Santíssimo. Eu voltei o olhar, falei, nossa, né, deixa eu me concentrar aqui. Aí depois, quando eu tomei consciência de novo, eu estava olhando para o padre, de novo, uma segunda vez. Até eu olhei ao redor, né? O povo vai achar eu estranho, né? Tá todo mundo olhando para lá e só eu olhando para o padre, né? E eu voltei o olhar assim, falei, olha, Senhor, todo mundo diz que o Senhor está aí na Eucaristia, nesse pãozinho, e eu aqui olhando lá, o que está acontecendo? No meu coração é como se fosse uma voz, não tem como explicar, porque é uma experiência. Você não perguntou o que eu queria que você fizesse para ser mais feliz? E eu olhei para a Eucaristia assim e falei, eu preciso ser padre para ser feliz? Mas me deu uma alegria tão grande, mas uma alegria tão grande naquele momento que eu respondi, eu preciso ser padre para ser feliz. E aquele dia mudou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ser padre. Eu saí dali, mas com a certeza que eu tinha que ser padre. Eu nunca tinha sentido aquilo no meu coração, né? E quantos anos o senhor tinha? Né? 18 anos. 18 anos. Nessa experiência, 18 anos. E aí fui procurar o padre onde estava o território da paróquia, onde eu ia à missa. Falei, padre, olha, tive essa experiência, senti o chamado de ser padre, agora eu quero ser padre, mas eu não conheço realmente a vida de um padre, né? Sabia por causa da missa. E esse padre muito sábio me ajudou a conhecer várias realidades. Então tem os padres diocesanos que cuidam de uma paróquia, tem os monges que fazem votos de estabilidade, entram e normalmente morrem naquele mosteiro, não saem para a missão. E existem os freis, que são religiosos conventuais. O que eles são? Eles moram em comunidade, como eu, moro em comunidade, tem as regras de oração, estudo, de momentos fraternos, mas eu posso sair do convento, eu não tenho a estabilidade, eu não tenho que ficar ali o dia inteiro. Então, como eu assumi a missão aqui na paróquia. E fui conhecendo, e entre os freis existem vários carismas. Então, o Carmelo, que é mais ligado à vida espiritual, os franciscanos, que assumem várias realidades na igreja, voltada aos pobres, os jesuítas, dominicanos, a doutrina, ao ensino, os camelianos, à saúde, aos hospitais. Então, cada família religiosa assume um carisma, um apostolado, um jeito de viver a vida cristã. E aí foi então que nessa busca eu encontrei nessa comunidade onde eu estou hoje um carisma que tinha tudo a ver comigo. Então a nossa comunidade ela se chama Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então os carmelitas eles nasceram no século XII lá em Israel, no Monte Carmelo. Pessoas que se regrupavam para rezar. Então eles viraram os primeiros, eles são monges, depois viraram missionários quando vieram para a Europa. Mas sempre guardaram a vida espiritual como essencial, a intercessão, a oração. E o Mensageiro do Espírito Santo traz esse lado aberto ao Espírito Santo, aos seus dons, aos seus carismas e à missão. Então eu encontrei na minha comunidade hoje duas coisas que para mim era essencial. Era uma vida espiritual profunda, uma vida de oração silenciosa, mas também uma vida de evangelização onde eu posso entrar em relação, falar de Deus, me expressar, levar a alegria do Espírito Santo para as pessoas. Então une um pouco a realidade meio que podemos dizer monástica da oração, mas também a evangelização. Então ali eu me identifiquei. Visitando várias congregações, comunidades, seminários, eu ia, encontrava beleza num lugar ou em outro, mas ainda não era para mim. O padre foi muito sábio no acompanhamento. Faz uma hora você vai encontrar um lugar que tem tudo a ver com você. E aí eu encontrei nessa comunidade. Então assim que foi também o processo de discernimento depois daquela experiência. Todo esse processo foi 1 ano, porque aí foi acelerado. Quando eu falei assim, eu preciso ser padre, eu falei, eu quero ser padre. E aí com 19 anos eu já estava entrando na comunidade.
Aí eu deixei a faculdade, deixei tudo. Terminei com a namorada, falei assim, agora vou ser padre, e pronto, né? Eu sou padre e como é isso? Estuda até ser ordenado? Quanto tempo leva essa formação, né? Entre o senhor sair dos 18 aos 19 anos, pelo que eu entendi, né? Foi uma busca, Isso. nos 9 anos encontrou. Isso. E quanto tempo aí, então, até ser ordenado padre? Na vida religiosa, os religiosos têm uma formação bem extensa. Então eles têm o primeiro ano de aspirantado, segundo ano postulantado, terceiro ano noviciado, depois, isso é uma formação interna, formação religiosa. Depois eles têm que, para ser padres, têm que enfrentar 2 faculdades. Então, cursar 2 faculdades, que é a filosofia e a teologia. No caso, por exemplo, aqui na Diocese de Santo Amaro, são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Eu tive bolsa e estudei na França. Lá era período integral, então eram em 5 anos. Filosofia e teologia, os 2 juntos. Então, fui enviado para a França em 2006. Estudei os primeiros 6 meses de francês, passei na faculdade e comecei os estudos. Em 2011 fui ordenado diácono lá na França, Diocese de Avignon, que é no sul da França. E em 2012, aí voltei para o Brasil, em fevereiro, e fui ordenado dia 8 de dezembro de 2012. Então, tinha 28 anos de idade quando fui ordenado padre. O meu caminho demorou 9 anos. E ainda porque a nossa comunidade era nova, então acabava sendo um pouco mais rápido e lá a faculdade era mais rápida. Mas o normal para um jovem que entra na comunidade, para ele se tornar padre, uns 11 anos, né, todo o caminho. Dedicação e estudo, né, padre? Muito. Né? Sim. O senhor usa um hábito. Isso. Né? Esse é o correto de se falar, né? Isso. Eu fui para Assis, vi os franciscanos lá. Uhum. Eu aí sim deduzo que seja inspirado na vestimenta de São Francisco. Isso. O do senhor é inspirado em quem? É inspirado o hábito que o senhor usa? Então, o hábito religioso, imagina que na região então de Israel, para você chegar até o Monte Carmelo, você tem um deserto para atravessar, você tem montanhas, tudo isso. O povo que caminha no deserto sempre usou roupas longas para se proteger do sol, né? Para não se queimar durante o dia, porque faz muito mal. E isso é uma roupa que desde a época de Cristo era comum. As pessoas usar roupas folgadas, largas e bem arejadas, mais compridas, mesmo num sol escaldante do deserto. Então podemos dizer que era uma roupa comum, desde a época de Cristo, do povo nômade que caminhava nos desertos, né? Os religiosos assumem essa vestimenta por simplicidade. É a roupa comum das pessoas. Então existe uma túnica por baixo deste tecido que vai por cima aqui, que nós chamamos de escapulário, que seria um avental para o momento do trabalho. Então imagina que os freis, os monges tinham que ir trabalhar a terra para comer, cuidar dos animais. Então eles colocavam esse avental por cima da batina, da túnica, para não sujar a túnica. E quando eles iam para a capela, eles tiravam essa parte de cima e iam só com a parte de baixo, com a túnica ou batina. E então a cor marrom, sendo bem prático, era para sujar menos, né? Então os franciscanos também, mas tinha significado a simplicidade da pobreza. Era o mais comum e o que sujava menos, dava menos trabalho para conservar. Nós carmelitas, diferentemente dos franciscanos então eles só têm a túnica, um pequeno avental, que é um escapulário, com um cordão. Nós temos um cinto normal e usamos hoje, não só para o momento de trabalho, mas o dia todo, este outro tecido, este outro pano, que é o escapulário, por causa de uma graça especial de um carmelita, de uma experiência com Nossa Senhora. Então, um monge carmelita estava na Inglaterra, passando por um momento terrível de perseguição, os religiosos ali, e ele falou assim, não, o Carmelo vai acabar, não está dando certo. São Simão Stock é o nome dele. E ele falou assim, me ajuda, o céu me dá um sinal, tudo isso. E Nossa Senhora aparece para ele dizendo que o escapulário era um sinal de proteção para a ordem e de consagração à Virgem Maria, a ela. Que se os carmelitas fossem fiéis e usassem esse sinal, os
ela estaria abençoando e guardando para que não acabasse a ordem. E de fato é que não acabou o Carmelo existe até hoje, né? Então nós estamos aqui, apesar das perseguições na história. E aí depois, até para quem não conhece, que usa o bentinho, aquele pequeno escapulário, né? O escapulário tradicional era de tecido marrom, porque antigamente se cortava uma veste de um frei e faziam vários pequenos escapulários para os leigos poderem usar. Hoje existem os escapulários de pano, mas hoje até em shopping você encontra escapulário, né? De prata, dourado, tem de tudo. Mas dá para vocês saberem um pouco agora de onde vem o escapulário. É a mesma coisa. Quem usa o pequenininho aqui por baixo do pano é a mesma coisa que eu estou usando. É um sinal tanto de consagração à Virgem Maria, a Mãe de Deus, e de proteção que nós trazemos. E a igreja declara como as duas principais devoção à Virgem Maria da igreja é o escapulário e o rosário, o Santo Terço. E a igreja, os papas diziam, o escapulário é ainda mais simples que todas as devoções, porque a pessoa não precisa nem saber rezar a Ave Maria para poder usar. Basta ela dizer que ama Jesus e a Virgem Maria que ela pode usar o escapulário. Então é bonito, é uma devoção muito simples e uma das mais comuns da igreja, o escapulário. Então, o hábito religioso significa consagração e as cores aqui, agora deu para entender um pouco o simbolismo na história, né? Posso fazer uma pergunta, Dr. Val? Sim. Já fiz, né? A gente está num ambiente aqui que é um ambiente especial, né? Educacional, a universidade, mais de 70 anos, o colégio, o liceu, aí acaba também tendo, né, o restaurante, a academia, enfim, todo o complexo aqui. E tem uma igreja, né? Tem que era uma capela alguns dias atrás, que agora é paróquia, né? Ela foi erguida de capela a paróquia. Eu estava ouvindo o senhor falar de como manifestou a vocação, né? Tinha um caminho meio definido como leigo e se tornou religioso, enfim. Qual é a oportunidade que a gente que trabalha aqui tem em estar vivendo num lugar onde tem uma capela, onde tem uma paróquia, onde tem missas diárias, onde tem a presença do Cristo Eucarístico? O que o senhor pode falar? Que dica o senhor daria para as pessoas que trabalham, que vivem aqui, que estudam aqui, no sentido de melhor aproveitar, né? Qual riqueza de fato tem nesse prédio que vai muito além do prédio em si, da capela em si? É para frustrar um pouco a resposta, nós não temos ideia da grandeza que é. A verdade é essa. Entende? Um dia eu estava conversando com um muçulmano, tinha algumas amizades muçulmanas, no sul da França tem muito muçulmano, e para falar de Deus eles eram acessíveis, alguns, né? E um falou assim para nós, né? Se vocês cristãos acreditassem de verdade e valorizassem o Deus de vocês, se vocês acreditassem que naquele tabernáculozinho ali no sacrário, o Deus de vocês está ali dentro, vocês não entrariam de qualquer jeito na igreja. Vocês entrariam ajoelhados. E aquilo ali ficou marcado no meu coração, porque eu falei, nossa, será que como eu reverencio a presença de Deus que eu acredito? Então muitos de nós somos batizados, tudo isso, sou padre, e o nosso trato com a presença de Deus no meio de nós, na Eucaristia, por exemplo, ela é muito falha, entende? E a gente vive uma sociedade que hoje faz que essa presença seja indiferente para nós. Então, se Deus me ama, está comigo ou não está, eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu sei que ir para a faculdade, eu sei que tenho que bater o ponto, trabalhar, sair tal hora, tenho que cuidar dos filhos, tenho que passar numa academia, eu tenho que fazer compras, tenho que pagar conta. Então, se Deus está comigo ou não está, bom, é mais uma coisa na vida, mas em si eu tenho muita coisa para fazer, entende? Então, na vida hoje, nossa vida é tão preenchida de atividades que Deus está ali, às vezes, como um acessório. E muitas pessoas aqui na universidade, a capela vai ser só um acessório. Uma coisa bonita. Entende? Um lugar, nossa, que legal, talvez artístico, histórico. Nós não temos ideia. Não temos. É muito grande. Ultrapassa
a nossa compreensão e talvez também a nossa fé, que Deus está aqui dentro da universidade. É uma loucura para mim. Para mim é uma loucura. Eu fico pensando, falo assim, meu Deus, o Senhor é tão grande, eterno, imenso, tudo que é. E o Senhor não tem problema em ficar no meio de nós, dentro de uma universidade, com a maioria das pessoas que não estão nem aí para o Senhor, não estão dando nem atenção. E Ele fala, não tem problema, vou ficar aqui amando vocês. Quando vocês quiserem passar e me amar um pouquinho, vocês vão receber amor também em troca. Entende? Então o que eu tenho para dizer é isso. Nós não temos noção, é muito grande. Nós somos muito rasos, nós preenchemos nossa vida de atividade necessárias. Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que pentear o cabelo, são tudo coisas necessárias. Só que isso preenche a nossa vida dentro de uma superficialidade que a gente não para o sentido profundo da nossa vida, não reflete no sentido profundo da vida. Quando a gente para um pouquinho, normalmente é nos momentos de sofrimento, de tristeza, quando perde alguém, por exemplo, aí Deus, esse acessóriozinho que está ali, vai com certeza nos ajudar. Então, olha, se vocês também no momento de dificuldade de vocês, pode passar lá, com certeza tem alguém esperando vocês, que ama. E infinitamente. Até quando nós somos indiferentes, Ele continua nos amando. É grande demais. E passar para agradecer, vale a pena também? Vale a pena. Qualquer coisa, você passar ali, se jogar um beijinho, dar uma piscada, falar com Ele, ajoelhar, dar um tchau. Qualquer gesto de carinho, Jesus recebe com amor. Ele está ali para nos amar gratuitamente, não espera nada em troca. Isso que é bom de Deus. Em Deus não falta nada. Então a gente amando ou não, Ele continua Deus. Né? Isso é grandioso. Só que o próprio de Deus é amar. Então ele fica tão feliz, eu podemos dizer assim, quando encontra o coração aberto. É isso aí. Na nossa busca de um pouco de sentido na vida, pode ter certeza que Deus faz parte. Eu era, como eu disse, um jovem que troquei uma série de coisas que estava dando certo para ser padre. Eu não estava num momento assim, tipo, desesperado de não saber o que fazer. Eu troquei uma coisa que eu gostava. Né? Se eu falar assim, Frei, o que você gosta de fazer como esporte? Eu jogava bola toda semana, eu surfava todo final de semana. Toda semana eu tinha meu esporte. Eu gostava de moto, eu tinha um monte de ideia, eu fazia um monte de coisa. Falei, e aí, você deixou para ser padre e perdeu tudo isso? Não, diminuí, com certeza, o ritmo das coisas que eu gosto de fazer como hobby. Continuo gostando de tudo isso, mas o sentido que deu para mim a vida me realiza de tal forma que eu não preciso mais das coisas que eu gosto de fazer para estar bem. Não sou mais nem refém do meu gosto, podemos dizer assim. Eu estou bem, feliz. Tanto que eu recebi uma missão 1,5 atrás para vir para cá. Não imaginava isso na minha vida. Estava lá em Goiás quando o bispo me ligou. Falou, você vai ter que vir para cá para assumir a paróquia Beato Carla Cutz na universidade. Eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, só rezar um pouquinho, falar aqui com Deus. Pronto, rezei, falei assim, eu recebi a audiência na quarta, quinta-feira eu voltei de Goiás e comecei a frequentar aqui para fazer as reuniões, para entender o que eu ia fazer, e domingo eu assumi. A mesma alegria que estava lá habita meu coração aqui, e eu falo, como é que pode? Como é que pode? Né? Você estar bem em qualquer lugar, porque nesse lugar tem Deus, entende? Então, só preciso dele para estar bem, e eu tenho certeza que Ele está ali para dar muita alegria para todo mundo. Qualquer um ali, é Deus que está ali. Ele está ali por nós. Nós não temos noção, mas Ele está ali por nós. É muito grande. Né? E o senhor esteve já não só na nossa paróquia, mas também já foi ao ginásio, está aqui falando para todos nós já no teatro, ou seja, o senhor já dominou aqui, já entendeu um pouco o que somos nós, né? Somos nós, eu explicava e até lhe falei, o objetivo é mostrar quem é o Frei para todos, né? E, puxa, estou achando uma experiência fantástica aqui. Então, ouvindo o senhor, muito bem. Eu vou até pedir para o pessoal agora uma salva de palmas aqui para o nosso Frei. Obrigado pela acolhida. Isso aqui é as boas-vindas aqui, né? Aqui estão todos os meus colegas de trabalho, trabalhamos diariamente aqui. Fiz questão de apresentar aqui. Mas ouvindo histórias agora, de inspirações, vou falar agora um pouco com o professor Marcos. Né? Professor, dentro dessas histórias de inspirações, eu sei que o colégio foi uma delas para o senhor. O senhor já atuou na área, né, do ensino médio, enfim, e retornou agora, abrindo esse colégio que, em
tendo um sucesso grande entre nós. É um colégio voltado a uma educação confessional, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua inspiração com relação ao colégio. São histórias extensas que nós podemos um dia, inclusive, contar com mais tempo, né? Mas tanto a faculdade, que hoje já conseguiu junto à Diocese de Santo Amaro autorização para a utilização do nome Católica, e agora nós estamos dependendo de um trâmite do Ministério da Educação, então creio que ainda em 2023, a curto prazo, nós teremos o nosso nome alterado para Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, né? Como o liceu. São duas vertentes que aconteceram de maneira muito violenta, né? E é chamado de conversão, né? É um chamado de Deus, é uma coisa que ninguém consegue negar, é um chamado muito forte, quem passa por isso sabe. E a faculdade tem uma história específica, até chegar na capela, por exemplo, né? A história da capela começa com o padre José Henrique, que é nosso professor também, e deve estar aqui presente, eu não consigo enxergar em função das luzes, mas deve estar presente, que começou há 5 anos atrás com grupos de oração, com 5 professores, em espaços alternados, ele não tinha local, e às 18 horas, 18h30, ele começava a rezar o terço com os professores. Era um grupo de oração que começou, e a pedido dele nós encontramos um pedacinho do espaço, uma salinha de talvez 3x3, 3x2, que cabiam 6 pessoas, para montar o primeiro altar. Foi o início da capela. Dessa veio para 18 lugares e hoje nós temos 100 lugares na nossa paróquia. É uma história muito rica, que numa outra entrevista você pode explorar essa história da capela, né? E tudo começou a acontecer a partir de uma missa que Dom José, o bispo da diocese, celebra talvez 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu não me recordo a data, e de uma hora para outra ele olha para mim, né, como reitor, e fala: podemos consagrar essa instituição a Nossa Senhora? E lá ele consagrou, e de lá para cá houve uma mudança muito grande na instituição. Como ele disse, quando tem um chamado não tem como voltar atrás, e hoje nosso objetivo está voltado em toda a educação, tanto superior como no ensino médio, a trabalhar balizado pela doutrina católica. Então, acreditando na vida, acreditando na criação, nas profecias, nas falas de Nossa Senhora aos pastorinhos. Então, tudo isso norteia hoje tanto o ensino superior como o ensino médio. O liceu, o Frei colocou que recebeu uma inspiração, alguma coisa falou a ele, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu estava em São Giovanni Rotondo, eu já tinha trabalhado, eu tenho 50 anos na educação, então já trabalhei como diretor, de ensino fundamental, ensino médio, como professor de ensino médio também, como diretor de ensino superior. Eu passei por todas as fases que pode se passar. E no ensino médio eu tinha um preconceito muito grande, porque a última escola que eu dirigia, voluntariamente, eu larguei pelo desrespeito do jovem de hoje com os professores, com os educadores. Era uma escola religiosa, e eu fui afrontado como diretor e resolvi largar o ensino médio, trabalhar só com o ensino superior. Mas eu estava em São Giovanni Rotondo. São Giovanni Rotondo é a terra onde está o corpo incorrupto de Padre Pio, né? E lá eu recebi uma inspiração muito grande que eu deveria abrir o ensino médio. É uma história que me emociona muito, inclusive. Eu comentei com a minha esposa, estava com ela, ela se assustou porque eu havia largado a direção do ensino médio, né? Mas eu recebi um chamado de abrir o ensino médio, confessional, católico, de verdade, né? E eu vim com esse objetivo, e aí começa o liceu, que se inicia na pandemia, com 18 alunos, 9 bolsistas, no meio da pandemia, né? E um ano depois, nós estamos com 170 alunos. Não é humano isso, é transcendente. Tem o dedo de Deus, tem uma graça muito grande acontecendo aí,
Quem mexe com escola sabe que uma escola de ensino fundamental, médio, pré-escolar, seja o que for, até superior, para entrar em equilíbrio, ela leva 7, 8 anos, se conseguir, principalmente pós-pandemia, é uma coisa muito difícil, né? E o liceu, ele trabalha com resgate de valores. É confessional católico. Os professores são católicos. Tudo acontece balizado pela doutrina católica, nada fora. E com isso, nós temos famílias, inclusive muçulmanas, Frei, que vêm procurar o liceu em busca de resgate de valores, evangélicos, protestantes, famílias que vêm buscar resgate de valores. Valores de família, valores de respeito, de ética, né? Então, o liceu também é uma história de chamado, muito forte. Era impossível, eu não imaginava nunca a abertura de uma escola média, e hoje a minha realização profissional se dá no Liceu Santo Amaro Abad, né? O rumo que ele está tomando e o conhecimento que todos estão dando ao liceu como uma escola de resgate de valores efetivamente. É uma história longa, mas eu resumi em pouco tempo, né? Eu não sei se deu para... Deu sim, professor. Eu conheci o professor Marcos dentro de um barco. No mar. Somos dois velejadores, ele um experiente velejador, eu um eterno aprendiz. Né? Mas conheci o Dr. Walter em uma regata em Ilhabela, né? São Sebastião e Ilhabela. Regata, para quem não sabe, é uma corrida de barco à vela, só com vento, não tem motor, né? E conheci o Dr. Walter lá, hoje somos grandes amigos, né? E ele como CEO aqui, como vice-presidente da instituição. E a vela tem muito significado, inclusive no liceu e na instituição. A logotipia de fundo do liceu e da instituição é uma vela. E eu explico por quê. A vela tudo que se move na terra, ela empurra alguma coisa para trás ou é pisado alguma coisa. Quando você anda, você empurra o solo para trás. O carro, quando anda, ele empurra a estrada para trás. O avião, quando anda, ele empurra o ar para trás e assim por diante, né? O motor de um navio, de um barco, de uma lancha, empurra a água para trás. Tudo que se move empurra algo para trás ou pisa em algo. A vela é o único elemento que se move sem empurrar nada para trás. Ele recebe o vento, a vela recebe o vento, e está sempre andando para frente, tá certo? Sempre para frente, sem deixar nada para trás e sem pisar em ninguém. Então é uma lição muito grande. O barco à vela é uma referência muito grande no caminhar sem pisar em ninguém e sem deixar nada para trás, né? E a vela tem um significado muito interessante. Um dia nós podemos conversar, inclusive, sobre a travessia de vela da França ao Brasil, que foi feita, eu e meu filho fizemos, né? Uma aventura muito, muito interessante, que me inspirou, inclusive, todo um processo de transformação de conteúdo, de entrada nessa linha para o ensino superior. Mas a vela, quando você define um rumo, quando você senta uma bandeira lá no teu rumo, não tem nada que modifique. O vento pode vir de frente, pode vir de lado, é chamado de través, de popa, de proa, seja como for, o barco, a vela sempre pode andar para frente, mesmo com o vento vindo de frente. Ele caminha sempre em direção ao rumo, tá certo? Independente do vento que ele recebe. Então, nossa bandeira está fincada, é uma escola católica. Ela vivencia a doutrina cristã, a doutrina católica, e ninguém nos tira desse rumo mais. Ninguém nos tira desse rumo mais. Então, é uma analogia bastante interessante. Ventos a favor ou contra, nós estaremos sempre buscando esta bandeira, este rumo. Ainda que os ventos mudem, nós ajustamos as velas e continuamos pelo nosso caminho, a nossa busca. Essa é uma essência da vela. E professor, eu fiquei sabendo hoje que tem lá no símbolo do liceu uma alusão à vela. Eu achei bem interessante, muito interessante. E vocês vejam aqui como é interessante esse bate-papo para nos conhecermos melhor, a história do Frei fantástica, inclusive do hábito, achei bem interessante, viu? Eu queria falar para vocês todos, quem tiver alguma curiosidade, qualquer pergunta, só mandar aqui para nós aqui, estamos todos nós aqui à disposição para responder qualquer curiosidade, qualquer dúvida, o que vocês tiverem. Tá?
Ou histórias, né, Walter? Para a TV Ítalo é interessante, se tem histórias interessantes, aventuras, vivências, chamados, conversões, trazer para uma entrevista aqui contigo, né? O convite aqui feito pelo professor Marcos a todos, né? Aqui é um espaço democrático, nosso, o que demonstra, eu acho que o espírito nosso aqui interno, né? Nós temos a possibilidade de buscar nossos sonhos, de fazer, termos as nossas iniciativas, e está aberto aqui. Eu também preciso agradecer aqui ao Daniel, ele foi a grande pessoa que inspirou aqui, eu vendo o trabalho dele aqui, ele falou para mim, senta aí nessa cadeira aí, vamos começar a entrevistar. E agora, hoje, eu tenho, inclusive, alunos nossos, que são exemplos aí de trabalho, de sucesso, pessoas, inclusive, que trabalharam conosco também, que continuam sendo nossos amigos, né? E todos eles vão vir para cá. E todos aqui estão convidados, vêm aqui contar a sua história, enfim, toda a história, experiência de vida é sempre gratificante e sempre serve como ensinamento assim para as outras pessoas. Vamos compartilhar, né, professor? Não tenha dúvida, isso engrandece muito a Ítalo, né? E a nossa TV. Gente, eu queria saber, tem alguém que tem alguma dúvida aí? Não adianta levantar a mão porque eu não enxergo daqui. Eu acho que a Thaís que pode ajudar a gente, se houver. Eu vi lá, eu consegui ver uma mão, não sei quem foi, mas... Bom, boa tarde a todos. Bom, para quem não é católico e não está acostumado, às vezes, com os termos, né? Foi falado bastante o termo Eucaristia. Eu queria saber um pouco o que é Eucaristia, o que representa isso, assim, de uma forma, de uma linguagem de quem não tem, assim, não está no meio católico, para que possa compreender. Muito obrigado pela pergunta, eu respondo. Vou deixar para o padre responder sobre a Eucaristia. Eucaristia, o termo, ele significa ação de graças, tá? E vem do grego eucaristos. Então, quando os primeiros cristãos celebravam o momento do memorial da última ceia de Nosso Senhor, se deu esse nome de Eucaristia. E aí o termo ação de graças, o nome da celebração também se tornou o nome próprio o português mais simples, daquele pãozinho branco, que nós chamamos de hóstia, onde pela nossa fé nós acreditamos está presente realmente Nosso Senhor. Porque na última ceia ele diz, pegou um pedaço de pão, tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Depois pegou o cálice com vinho, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então, fazer memória deste gesto de Jesus pelos apóstolos, sucessores dos apóstolos, os sacerdotes ordenados pelos bispos, traz presente realmente Nosso Senhor. Então, Eucaristia é o nome próprio que nós podemos dar hoje para a celebração ali da Santa Missa, mas também para a presença real de Jesus na hóstia, no pão consagrado. Ficou claro? Deu para entender? Maravilha. Obrigado. O professor Marcos, se não me engano, mencionou também que o Carlo Acutis, na época, ele listou milagres eucarísticos, é isso? Mais de 100. O site, para entrar no site, é só colocar Carlo Acutis, né? E lá ele lista esses milagres eucarísticos e cita o local que aconteceu, conta a história. São milagres realmente que impressionam muito. Não sei se Feliceu quer contar de algum deles, os mais famosos. Eu fiquei com uma dúvida, né? O que é um milagre eucarístico, né? Complementando a pergunta. Então vamos lá. Vamos contar, por exemplo, o milagre eucarístico de Lanciano. Não me lembro agora a data bem, mas eu acho que foi no século VI, 580, por aí. Tem um padre ali celebrando a Eucaristia, celebrando a Santa Missa, consagrando o pão, o vinho, e ele tem um momento de hesitação ali na fé dele, ele duvida dessa presença real. E neste momento que ele está pronunciando as palavras que são verdadeiras, mesmo duvidando, acontece então a transformação
não somente como nós vemos hoje. Hoje Jesus está presente na hóstia, mas nós continuamos vendo o pãozinho, nós continuamos vendo o vinho. Mas ali não, o pão se tornou carne e no cálice onde tinha o vinho ficou coagulado 5 gotas de sangue. Então aquilo ali espantou tanto a fé do padre quanto todo mundo que estava ali. Foi estudado por alguns momentos, as pessoas que estavam ali presenciando acreditaram, outras não. Esse milagre ficou guardado mais de 1000 anos. E aí então a igreja abre para estudos, porque estudiosos pedem para estudar. Então um dia vocês colocam lá milagre Lanciano. Lanciano, L-A-N-C-I-A-N-O. Lanciano, né, no italiano. E o que acontece? O sangue, depois de mais de 1000 anos, continua sendo o sangue de uma pessoa viva. Você fala, meu Deus, como é que pode? O sangue ainda está como se fosse uma pessoa viva. O sangue, ele é do mesmo tipo sanguíneo que foi encontrado no Santo Sudário. O Santo Sudário é um tecido que envolveu o corpo, e nós com a fé dizemos o corpo de Nosso Senhor. Esse Santo Sudário, esse tecido está em Turim, na Itália. Já foi muito estudado, esse tecido é impressionante, os resultados dos estudiosos. Então o sangue bate com o mesmo sangue do Santo Sudário, tipo sanguíneo. O sangue de um homem que viveu no século I. Então tudo isso são os estudos que vão dizendo, não fala assim é Jesus, mas olha só os indícios, que interessante. E aí Jesus ele gosta de até contrariar um pouco as leis da física. E é muito engraçado, e os físicos ficam loucos diante disso, porque quando você pega uma gota de sangue, dá 1 grama. Então, cada gota tem 1 grama pesado separadamente. 2 gotas juntas tem 1 grama, 3 gotas juntas tem 1 grama, 4 gotas juntas tem 1 grama e 5 tem 1 grama. E cada uma separada tem 1 grama. Não sei como é que pode isso. Jesus ele continua, deixa o milagre ali atualizando sempre para um pouco impressionar a gente. E suscitar em nós um ato de fé. A carne. A carne, ela é de um miocárdio. Então, do coração. Foi feito estudo como se fosse uma pessoa viva. O mesmo tipo sanguíneo. E então tudo isso, eu não lembro os detalhes, tem mais alguns detalhes. Mas olha a beleza, o milagre é isso. Transcende a questão própria da natureza, então a física, como é que um pão se transforma em carne, como é que um vinho se transforma em gotas de sangue. Pela fé nós recebemos isso. Agora ver é outra coisa. E Lanciano, pode entrar no Google lá, colocar milagre Eucarístico Lanciano, vocês vão ver, tá lá as fotos. E os estudiosos não são nem sempre pessoas de igreja que fizeram estudo, cientistas. Eles ficam em conversões de cientistas, já aconteceram por causa desse estudo, tanto do Santo Sudário também, muitos estudiosos se converteram estudando, porque vão ali sem fé, tentar provar que é uma farsa e acabam se convertendo. É uma coisa linda, né? Então, milagre é isso aí. O milagre eucarístico de Lanciano é um deles, que mostra toda a grandeza de Deus, que é capaz de se fazer presente num pão e num pouquinho de vinho. Inclusive contemporâneos, né, Frei? Um dos últimos aconteceu em Buenos Aires, também no Google se acha como Milagre Eucarístico de Buenos Aires, que também a hóstia se transforma em tecido cardíaco, né? E quando Bergoglio, o atual Papa Francisco, ainda era cardeal, acho que da região da uma província, o cardeal lá na Argentina, e foi analisado por grandes universidades, e o resultado foi o mesmo que o senhor acaba de relatar. O sangue, se eu não me engano, tipo A, né? E tecido cardíaco. O tecido, essas universidades contemporâneas, aconteceu há pouco tempo, eles têm mais instrumentos para chegar à conclusão de uma pessoa que sofreu muito, que estava em pleno sofrimento. A leitura desse milagre eucarístico de Buenos Aires é uma coisa impressionante. Também aconteceu de uma hóstia
uma pessoa que pegou a hóstia e não comungou e deixou cair na saída da igreja, foi colocada num cálice com água, que é o comum, quando a hóstia cai, colocar num copo com água e depois colocar numa planta, né? E quando o padre foi tirado de onde ele tinha guardado o copo, essa hóstia tinha se transformado em tecido cardíaco, né? E essas análises foram feitas por cientistas, inclusive ateus, né? Ateus. E o resultado é uma coisa impressionante. Eu sabia de 2 ou 3, como ele disse. Carlo Acutis, que com o site que ele coloca mais de 100 milagres eucarísticos no mundo inteiro. No mundo inteiro, é uma coisa impressionante. Bom, gente, acho que o professor Marcos merece palmas também, não? Obrigado. Olha, o papo está muito bom. Acho que ficaríamos mais tempo. Mais alguém tem alguma dúvida? Mais um ali, que eu não estou enxergando. Olá, eu me chamo Magna, eu queria perguntar para o professor Marcos, que leu bastante milagres, aí eu também conheço só os mais famosos, mas assim, precede sempre os milagres uma falta de fé, assim, esses milagres são sempre motivados por uma situação de desprezo, de dúvida. Se o senhor observa essa constante nesses milagres que aconteceram. E eu queria perguntar para o Frei, se o padre não estiver vivendo uma vida digna, tiver com alguma pendência diante de Deus, diante dos homens, compromete a consagração, a missa, a participação dos fiéis? Sim, precedem a falta de fé, a dúvida, né? No caso da Eucaristia, e também as aparições. Elas sempre estão acontecendo, aconteceram na história toda, as aparições de Nossa Senhora, em momentos de profunda crise na região, né? Aconteceu na Primeira Guerra, aconteceu em Lourdes, na peste, sempre junto com um momento de grande crise. Isso. E os milagres sempre acontecem, tem que lembrar que Deus ele manifesta assim coisas extraordinárias para fortalecer a fé do povo. Os momentos de crise, momentos de dúvida também quer dizer momento de fé que está enfraquecida, para enfrentar os problemas. E Deus fala, estou aqui com vocês, vou manifestar minha grandiosidade de alguma forma. Agora, a validade, podemos dizer assim, de um sacramento em relação ao padre que celebra aquele sacramento. Então, na igreja, nós temos a figura da validade, como eu estou dizendo, né? Então, vamos dizer, o padre está em uma situação de pecado grave, mortal, ou de realidade que ele está fora do que a igreja pede para um sacerdote, até, sei lá, em heresia, ele prega outra coisa. O padre chega lá na homilia, lê a palavra de Deus e agora vamos falar aqui de outro assunto que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que, por sinal, pode até ir contra. E aí, quando chega na consagração, o que acontece? Ele é Jesus, de fato, que está ali? Não é? Então, na igreja, o padre não celebra só por causa dele. Então, existe o serviço que ele faz por causa do povo, por causa das pessoas que estão ali. Então, em benefício da fé do povo, Deus se faz presente apesar do erro do ministro, apesar das falhas do ministro. Entende? Então, por causa da fé do povo, Deus se faz presente apesar da falha do ministro. Então, o que o padre não pode numa Santa Missa, por exemplo, é dizer as palavras da consagração de forma errada, porque daí o povo tem que falar, padre, não é Jesus, porque você não falou, tomai e comei, isto é o meu corpo, olha gente, vai ser uma beleza vocês ter Jesus no meio de vós, vamos fazer uma festa em memória. Não é isso a palavra que está escrito ali. Então aí não repetiu as palavras de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho dos parentes que estão aqui, porque eles são bonitos. Não, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batizar em nome de outra pessoa, não vai acontecer o sacramento. Então, independente da situação do padre, tem essa questão para validade, a forma tem que ser correta do ato que ele está realizando, a forma. É claro que
se o padre está bem, ele vai realizar aquele momento da celebração de forma mais plena. Entende? Porque a santidade, a fidelidade, a fé dele também completa a beleza daquilo que está sendo celebrado. Mas independe. Em benefício dos fiéis, independe da situação do padre. Então tem a questão de validade, se é lícito ou se não é. Entende? Às vezes é válido porque acontece, Jesus está presente, mas não é lícito a parte do padre, o jeito que ele está celebrando. Então, mas aí a gente, em detalhe de lei, eu tentei explicar de forma sem usar muito conceito, para não complicar. Mas deu para entender? O povo aí, todo mundo entendeu? Maravilha. Obrigado. Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Eu acho que aí você tem um recado, tem uma pequena gincana para o pessoal, não é? Você quer nos falar? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês vão ter oportunidade, né, de fazer depois Thaís vai explicar um pouco para nós, mas o Frei vai dar uma palavra sobre o livro que vocês vão ter a oportunidade de ganhar aqui agora. Isso, todo mundo não vai ganhar. Algumas pessoas irão ganhar esse livro aqui, que é do Venerável Funton Shin. Funton Shin é um bispo da Igreja Católica, já falecido, americano, que tinha alguns programas de televisão. Quando ele foi feito bispo em Nova York, no primeiro ano, ele fazia programa na rádio. No primeiro ano dele como bispo em Nova York, ele lançou um programa como assim, apresentando temas, e ele teve muito sucesso. Foi no início da televisão. Pra vocês terem uma ideia, Frank Sinatra, que era o grande ibope da televisão americana na época, Funton Shin bateu Frank Sinatra. Em alguns programas ele era mais assistido que Frank Sinatra, né? Então, assim, foi um fenômeno nos Estados Unidos na época que lança os programas de televisão. E ele aborda vários temas, fé, vida, e tudo quanto é coisa de tema que você pode imaginar, porque ele ficou muitos anos fazendo esse programa. Esse livro aqui é um compilado do primeiro ano de programa dele, e se chama A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Fantástico. A vida vale a pena ser vivida. Então, o Funton Shin, ele tem uma cultura muito grande e ele consegue expressar de forma muito simples coisas da fé, coisas da vida, e se fazer compreender. Então, é um livro que vale a pena ler. Não é um livro de doutrina que vocês vão vendo ali as definições da fé e que às vezes a gente tem dificuldade. Não, é um livro onde ele cita poesias, cita histórias, conta um monte de história. É um programa de televisão muito descontraído. Aliás, se vocês colocarem Funton Shin no YouTube, por exemplo, vocês vão ver programas assim que estão até legendados. E você vê o jeito que ele fala é muito descontraído. Então, um bispo que tinha um carisma fantástico, um homem inteligentíssimo e que deixou isso aqui para nós. Então, nós, freis carmelitas, traduzimos esse livro. Aliás, eu que fiz o prefácio desse livro aqui. E o Frei Gils, para quem não sei se vocês conhecem, mas o Frei Gils está usando ele durante a quaresma, pregando toda noite, cada dia, um capítulo desse livro. Então, só trouxe 6 aqui para vocês, e a Thaís vai explicar como 6 de vocês vão ganhar o livro. E é isso aí, mas vale muito a pena, né? Depois vocês lê e emprestem para os outros, tá bom? Que aí todo mundo vai ler, é um livro que vale a pena frequentar. Nós espalhamos 6 vales, está bem aqui, ó, no cantinho da cadeira. Por isso que quando vocês entraram eu fiquei, senta lá na frente, primeira fileira, segunda fileira, dá uma olhadinha, pode ir para a cadeira que está vazia. Quem Só encontrar levantar... um vale vai ganhar o livro. Já fica tem a gente dica, que hein? encontrou. Cadeiras mais Pode para se frente. movimentar. Natiele, Frei, a A primeira. já ganhou. Natiele, tem... Diga. Olha lá, Pode vir, Natiele. Nath. Vou fazer uma pergunta, Natiele. O Frei, só vai autografar o livro? Posso autografar, se alguém quiser. Não, claro. Se Só alguém fez quiser uma o dedicatória, prefácio. vocês- O Frei vai fazer uma dedicatória, inclusive, dos livros aqui, para quem quiser. São 6. Pegar pra quem? Frei? A Natiele é a primeira, hein? Nath, entrega pro Frei, por favor, que ele vai falar os horários. Oi? Ele vai falar os horários. Entrega pra ele, por favor.
Daniel, aproveita, dá uma explicação da música que você vai tocar. Pode ir. Essa é outra do Bach, famosa, que é Jesus, a Alegria dos Homens. Gente, tem mais 3. Obrigado, Daniel, obrigado. O Frei vai dar mais um recado para nós sobre os horários, não, Frei? Então, lá na frente da capela, na entrada, vocês têm 2 flyers assim. Olha, esse primeiro aqui, ele fala dos horários da missa a partir de amanhã, porque, como eu disse, nós estamos na Semana Santa, um tempo especial. Então, a Quinta-feira Santa, onde nós fazemos memória da última ceia de Nosso Senhor, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, às 18h30. Então, tantos alunos, e eu creio que os funcionários, todos vão poder participar. Os alunos não vão ter falta ali na primeira aula. Na Sexta-feira Santa, às 15 horas, para a gente fazer a memória da paixão e da morte de Nosso Senhor. No sábado, é o sábado de Aleluia, o sábado onde a gente já vive o momento da ressurreição, às 19 horas, uma missa mais longa, para a gente entrar profundamente no mistério. Todos são bem-vindos. E domingo, às 10 horas. Então, esse flyer aqui é bem especial, porque só esses dias são esses horários, né? E aí tem um QR Code aqui que direciona vocês para o site da Paróquia Beato Carla Cutz, e lá tem os horários normais da semana, que está nesse outro flyer aqui. Então vocês podem pegar para vocês, mas se quiserem levar a mais, pode levar para distribuir para outras pessoas. Às vezes a gente não sabe evangelizar, não sabe falar de Deus, tem vergonha. Às vezes a gente entrega um flyerzinho assim, olha, eu não sei falar muito não, mas se você quiser um dia lá na paróquia, está aqui o horáriozinho. Você já pode ser um canal, um instrumento de Deus para uma outra pessoa, só entregando um flyer, né? E timidamente às vezes, mas aqui tem os horários de missa, de adoração, tem um QR Code, então vale a pena, tá? E já anunciando, segunda, quarta e sexta, a partir da semana que vem, já volta às missas às 7 horas da manhã, e logo nós vamos ter todos os dias de novo, segunda a sexta às 7 horas da manhã. Obrigado, Frei. E essa nossa conversa de hoje vai ficar disponível, inclusive, no canal TV Ítalo no YouTube. Depois nós vamos avisar a todos, né? E, Frei, também divulgue, porque não deixa de ser o seu trabalho, o nosso trabalho, todos os meus colegas que aqui estão, né? Vamos divulgar aí esse trabalho. Bom, eu queria agradecer, né? Vou começar aqui os agradecimentos e encerrar. Professor Marcos, quero agradecer a dona Neuza também, está ali. O Marcos Vinícius, eu não sei se está, porque ele estava com compromisso, atarefado, mas vocês são pessoas muito especiais e inspiradoras, né? Vocês estão permitindo muitas pessoas fazerem coisas incríveis. Está aqui o Frei, nos permite estarmos aqui, né? Isso não é em qualquer instituição que a gente consegue de ter essa oportunidade, né? Não só de eu estar aqui, o Frei, mas também outras pessoas, muitas pessoas de fora. Trouxemos aqui nesse palco, inclusive gente da própria Paraisópolis, né? Que nos agradeceu, falou, poxa, isso é uma coisa para mim que jamais na minha vida eu imaginava que eu pudesse ter uma oportunidade dessa. Não só isso, fora as milhares de pessoas que são formadas aqui no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, no Colégio Técnico, também no colégio. Eu digo para muita gente que aqui nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado a vocês. Vocês são pessoas muito especiais e que realmente engrandecem aqui nosso trabalho. Nós temos uma liberdade incrível de fazer isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado também a todo mundo que esteve aqui, nossos colegas aqui, todos nós somos Ítalo, ajudamos aqui, professor Marcos, dona Neuza, Marcos Vinícius, todos aqui fazemos parte dessa força. Eu também quero fazer um agradecimento para vocês, pelo esforço de todos. Eu sei que todos nós trabalhamos muito, nos dedicamos, mas
é para por princípios bons, é para uma boa ação. Frei, obrigado por tudo, por ter aqui com a gente, por ter dado essa palavra sua, que eu achei fantástica, principalmente pelas suas histórias, foi muito boa. Vamos marcar outro dia para vir aqui, que eu tenho certeza que tem mais. Daniel, obrigado mais uma vez aí pelo apoio aí a nós, toda a equipe. Gente, um bom final aí de Semana Santa, né? E, Frei, eu não sei se o senhor pode aqui dar uma bênção para todos nós. Sim. Muito grato, por favor. Tá? E bom dia a todos. Também agradeço pelo convite. Como disse, estou chegando agora. Quero estar cada vez mais disponível aqui para a paróquia, para a universidade, para as necessidades. E também já digo para vocês, né, na individualidade de cada um, quando precisar conversar com alguém, o bom do padre é que ele tem que guardar segredo. Então vocês podem chegar e contar qualquer coisa, o drama da vida, o drama do trabalho, o drama da família, e pedir para rezar. Às vezes não acredita em nada, fala, padre, eu não acredito em nada, a gente conversa, pode ficar tranquilo, pode me procurar. Eu quero estar junto com vocês nesse crescimento que nós temos pela frente como pessoa humana, e o nosso ser cristão só vai nos ajudar a ser melhor como pessoa, né? Então eu quero colaborar nesse sentido com vocês, sendo um padre não distante, mas acessível. Então vocês podem vir falar comigo muito tranquilamente, tá bom? Então vamos ficar em pé para receber uma bênção. Que o Senhor, na sua bondade imensa e misericórdia, venha em auxílio das nossas fraquezas, nos dando força para o trabalho de cada dia, nos dando alegria para enfrentar as dificuldades, nos dando paz no coração, para vivermos em harmonia neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, boa semana para vocês.